vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, que já está conosco aqui no programa Em Tuas Mãos, para acompanhar de perto as notícias sobre a Arquidiocese de Teresina, mas também para ficar fortalecidos através da Palavra de Deus, que hoje, inclusive, indica para nós que de todos os temores o Senhor nos livra, todas as nossas angústias, todas as nossas preces, os nossos pedidos, o Senhor escuta a nossa voz. Por isso que logo tão cedo eu quero convidar você para que juntos nós possamos ler o salmo da liturgia de hoje. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. E a nossa equipe teve a oportunidade de conversar com o assessor regional do movimento Terço dos Homens Mãe Rainha. Ele que esteve presente aqui na Arquidiocese no mês de junho e traz mais informações de como que está acontecendo a ação missionária do Terço dos Homens nesta região. Olá, para você que acompanha o programa Em Tuas Mãos, hoje nós recebemos em nossos estúdios a presença do padre Argemiro Ferracioli, ele que é assessor regional Norte-Nordeste do Terço dos Homens Mãe Rainha e esteve cumprindo a agenda recentemente aqui em Teresina. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui com vocês e é a primeira vez que eu estou em Piauí, na verdade, com o Terço dos Homens, é uma alegria muito grande, muito obrigado pelo convite também. Começar a nossa conversa falando qual foi o propósito dessa sua visita à nossa capital, a capital do Piauí. O meu primeiro objetivo é acompanhar o Terço dos Homens junto com os coordenadores regionais do Terço dos Homens. E o programa foi desenvolver sobre a importância do Terço dos Homens em Teresina e sobretudo, foi o trabalho com eles muito forte no sentido da unidade nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha e a espiritualidade Mãe Rainha para o Terço dos Homens. Foi com muita alegria que a receptividade desses temas, assim, e sobretudo, ficamos muito contentes de poder nos encontrar e foi muito importante eles me conhecer e eu conhecer eles, assim, no sentido para próximos encontros e também a continuidade disso tudo daqui para frente. Padre, qual a avaliação que o senhor faz do atual cenário desse regional, né, Norte, Nordeste, principalmente do Nordeste, né, vamos puxar para o nosso lado, já que o Terço dos Homens nasceu, o Terço dos Homens no Brasil, nasceu no Nordeste? Aqui é um lugar de muito futuro e eu vi que realmente os homens aqui estão bastante entusiasmados, que os homens aqui estão bastante conscientes desse trabalho e eles têm bem claro como deve ser um trabalho com os homens, um trabalho dos homens com a família e um trabalho que deve ser em favor da diocese e para as paróquias. Isso foi bem assim que nasceu o Terço dos Homens, lá em Olinda, Pernambuco,
junto do santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schenstein. A Mãe Rainha juntou os homens ali junto do santuário, era um grupo que rezava uma vez por mês somente, depois eles viram a necessidade de rezar todas as semanas, e esse grupo cresceu, que passou a ter mais de 600 homens todas as semanas. Então, aí eles viram que seria interessante expandir para as paróquias. E aí foi crescendo e desenvolveu em todo o norte e nordeste do Brasil e também para o sul do Brasil. Mas começou aqui no Nordeste. Isso é um grande orgulho para nós que estamos aqui no Nordeste, né? Padre, para finalizar, qual o conselho que o senhor deixa para os homens que ainda não conhecem o Terço dos Homens, para que eles possam participar? Isso é muito interessante porque a família que está nos acompanhando, que estão ouvindo agora, é importante motivar os homens a participar do Terço dos Homens. É muito importante que os homens vão até a paróquia, se ingressem num grupo para rezar e assim, então, se ingressar num grupo na sua paróquia, na sua comunidade, na sua capela, porque com isso vai aumentar. E nós estamos já preocupados de ver tantos homens que estão rezando o terço. E que eles procurem um lugar, a sua comunidade, a sua paróquia, o seu coordenador, para poder participar do Terço dos Homens Mãe Rainha. Eu faço o convite a todos vocês e vale a pena, olha que vale a pena, viu? Eu conheço muitos homens que hoje eles estão engajados, mas antes não eram. E entre nós, os homens, nós dizemos, conosco é mais fácil rezar, conosco é mais fácil se motivar. Então venha conosco. Venha rezar o terço na sua comunidade ou na sua paróquia e nós estamos aguardando, viu? Porque o encontro foi em si preparar como receber vocês. Eu garanto que vocês vão ser muito bem recebidos. Venha conosco. Salve Maria e que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos, portanto, a participação do padre Argemiro Ferracioli aqui conosco. Ele que é assessor do Terço dos Homens Mãe Rainha a nível regional Norte e Nordeste. Padre, muito obrigada. Eu agradeço também, muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. E agora é a hora do quadro Minha Família, Minha Base. Hoje nós vamos conhecer a história do Jonas e da Maria Elza, que juntamente com toda a família estão à disposição do Reino de Deus. Uma família que tem como base a união e o serviço a Deus. Casados há 27 anos, a história do casal Jonas e Maria Elza sempre teve seus pilares baseados na fé cristã. Eles se conheceram na época de escola e, desde então, começaram a caminhar juntos. Nós estudávamos à noite no Clemente Fortes, né? E foi lá que a gente se conheceu e estamos até hoje, né? Passamos 3 anos namorando e aos 21 anos casei, né? Ele tinha 24 anos e estamos até hoje. Graças a Deus, né? Fomos abençoados. Tivemos os 4 filhos. Aliás, nós tivemos 3 filhos. Aí fiz a ligação. Com 3 anos depois, Deus me abençoou, né, com o caçulo. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela família que Ele me deu. Queria um dia encontrar uma pessoa que combinasse comigo, que me entendesse e que pudesse fazer caminhada comigo nas paróquias, igrejas e tudo mais. Aí um dia tocou de sorte, graças a Deus, a gente começou a trocar ideia e a gente começou o nosso namoro em agosto de 88. E aí, com 3, 4 anos depois, nós casamos. Hoje está completando 27 anos. Os dois são pais de Francisco André, Clara Caroline, Valentim Henrique e João Pedro, que desde pequenos foram incentivados a vivenciarem e a proclamarem a fé. Seu Jonas e Dona Elza falam sobre o processo de formação dos filhos e as dificuldades encontradas ao longo do caminho. Começamos a levar nossos filhos para a igreja desde pequeno, né? E quando chega uma fase da adolescência, eles um pouco que eles querem, né, se acomodar, mas a gente está sempre ali orientando, né, mostrando os exemplos.
mostrando até mesmo, dando testemunho, né, que a gente vê por aí, testemunho, para que eles possam, né, acordar e ver, né, que a vida, né, não é bem assim, que nós precisamos de Deus em nossa vida. Sem Deus não tem condição da gente seguir, né? Graças a Deus, como eu sempre falo para você, falo para eles, para muitos, eles são umas pessoas super obedientes, entendeu? É aquela coisa. O Papa Francisco diz assim, existe família perfeita? Não. Existe filho perfeito? Também não. Mas a gente procura buscar a perfeição que é Deus dentro da gente, dentro da nossa casa. O casal vivenciou o Encontro de Casais com Cristo da paróquia São Francisco de Assis, do bairro de Seu, no ano de 2007. Desde então, eles têm participado ativamente dos serviços de evangelização da igreja. E tomando os pais como exemplo, o filho mais velho, Francisco André, fala da sua experiência em fazer parte do Encontro de Jovens com Cristo e do cerimonial da igreja. Foi muito importante para mim porque abriu as portas para mim. Antes de atuar nesses dois grupos, eu era um pouco tímido, né? Eu me soltei mais nesses dois grupos. E o EJC foi muito importante para mim porque realmente foi um encontro de jovem com Cristo. Realmente eu me encontrei com Cristo e foi uma porta para os outros grupos. O cerimonial é especial porque foi o meu primeiro grupo e eu sempre gostei de servir, né? Sempre que posso eu sirvo ao Senhor, a Jesus Cristo. Aí, quando eu estou acolá no altar, eu me sinto livre para me fazer, para me ajudar o pessoal, para me ajudar o pároco. Eu me sinto bem em servir acolá, aquela igreja. O filho mais novo, João Pedro, também foi educado com os mesmos princípios cristãos. Porém, recentemente ele passou por uma situação que o fez despertar para a sua fé. Bom, antes do meu acidente eu estava um pouco afastado da igreja por conta do trabalho, então eu estava meio que sem tempo, trabalhava à noite lá no hospital e estava um pouco afastado. E logo no meu acidente eu recebi várias notícias dizendo que eu ia perder minha perna, que eu ia ter minha perna dura pro resto da vida. Acabei me aproximando de Deus por conta disso, porque foi um milagre que aconteceu. Eu ia bater de frente com o Porsche e acabei desviando a moto e minha perna bateu. Uma das palavras que definem a família é o servir. O casal se orgulha da família que tem e de sua doação para as missões na igreja. Eu, como agente de pastoral e como ministro de Eucaristia, eu me sinto tão orgulhoso, assim, orgulhoso entre aspas, de eu estar fazendo parte desse movimento dos dois, tanto da pastoral como agente, a gente é coordenador, mas eu coloco como agente, e no ministério. Quando estou servindo uma pessoa, se o nosso agir está dando certo, como eu sempre falo para os nossos companheiros, agentes de pastorais, que por difícil que seja o nosso trabalho, mas não tem nada que não se possa fazer dentro de nossa igreja, nossa paróquia, quando a gente tem fé. Os desafios, como eu acabei de dizer, vêm, mas a gente supera essas dificuldades. Então, para mim, servir um irmão, eu estou servindo a Deus. Porque Deus ele veio para servir, não para ser servido. Nossa, o ECC, para mim, acho que foi a base de tudo, né? Porque através do ECC a gente se engajou nas pastorais e também tem aquele laço de amizade com os irmãos muito grande também, a preocupação uns com os outros, né? Sempre que um está com problema, a gente está desabafando uns com os outros e é muito bom isso aí, a união. Então, através do ECC, a gente só aumentou a família, né? E a união dentro de casa, nos momentos de oração, é o reflexo de uma vida baseada nos princípios cristãos. Minha família é minha base. Lembrando para você que acompanha o programa Em Tuas Mãos, que todo o conteúdo que é exibido aqui no programa, através da TV Meio Norte, você também confere no nosso canal do YouTube. Por isso, é só acessar o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar, tá certo? Nós agora vamos a um rápido intervalo, já eu retorno com o nosso quadro Bons Conselhos, que hoje apresenta para nós a importância da devolução do dízimo. Eu aguardo você.
O dízimo é uma das formas de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. Este é o tema do quadro Bons Conselhos de hoje. E o programa Em Tuas Mãos de hoje recebe o diácono Giovanni Batista, ele que é coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. E nós vamos falar justamente sobre o mês de animação para o dízimo. Diácono, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, eu que agradeço ao convite para estar aqui. Meu bom dia a todos os irmãos e irmãs que acompanham o programa Em Tuas Mãos neste dia. Então vamos começar falando por que o mês de julho foi escolhido para o mês de animação do dízimo. É um mês em que o calendário litúrgico não está tão cheio de eventos, não tem muitos padroeiros. Então, poucas paróquias celebram seu padroeiro neste mês, né? A maioria em outros meses. Então, como o mês de julho o calendário litúrgico está um pouco vazio nesse sentido, então fica mais fácil de se trabalhar durante todo o mês uma temática como o dízimo. Inclusive, a Arquidiocese, a Pastoral do Dízimo, preparou também uma cartilha que orienta justamente para esse mês de animação do dízimo, não é isso? Sim, assim como nos outros tempos, nós preparamos um subsídio para trabalhar este mês, que quer se apresentar como sendo todos os tempos em que a Igreja oferece aos fiéis uma temática para que eles possam crescer na sua fé. Assim como temos o tempo da Quaresma, que nos prepara para a Páscoa, e que a Igreja nos oferece, assim como também o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo pascal, que são tempos em que a Igreja, como nossa mãe na fé, vai nos educando e nos levando a um exercício de algo que deve se tornar perpétuo em nossa vida. Ou seja, nós devemos estar sempre em estado de preparação para celebrar a Páscoa do Senhor, o maior evento da história. Deus que assume a nossa humanidade e faz essa passagem da vida temporal para uma vida numa realidade de eternidade, de uma vida em meio a dores e sofrimento para uma realidade de eternidade, de felicidade, de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Assim como também nos preparamos no Advento para celebrar a primeira vinda do Senhor, que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e nos preparar para a segunda vinda dele, que acontecerá na parousia. E assim, o tempo do Natal também, que é o tempo em que celebramos o nascimento de Jesus no tempo, e também nos prepara para permitir que esse Jesus possa nascer em nossas vidas. E assim, são datas fixas no calendário, embora aos nossos olhos pareça, mas são propostas que devem se perpetuar em exercícios contínuos para o crescimento da nossa fé. Assim também o dízimo. Não é só o mês de julho, mas constantemente devemos ter em mente a nossa necessidade de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E a nossa atitude como dizimista é exatamente reconhecer Deus como Senhor de tudo, principalmente como Senhor da providência, de redescobrir a cada dia que tudo aquilo que temos ao nosso derredor para a nossa subsistência é fruto de uma providência, da providência desse Deus que é Pai de amor e de bondade, que sempre provê aquilo que precisamos. E o nosso dízimo é apenas o nosso gesto de gratidão, que reconhece que tudo que temos recebemos dele e ali estamos. É muito mais do que uma taxa. É muito mais do que uma mera colaboração com a vida e a missão da igreja. É a nossa atitude de gratidão. Mas também é algo que nos enriquece, porque desperta e faz crescer em nós o espírito de partilha, de fazer com que aquilo que Deus me deu como dom para a minha subsistência, eu coloque à disposição dos meus irmãos, principalmente para que eles sejam alcançados em suas necessidades primárias, no pão de cada dia, pela ação caritativa da igreja, mas principalmente pela maior necessidade, a maior fome, a maior sede que tem no ser humano, que é a sede de Deus, para que a igreja possa, através da sua ação evangelizadora, levar Deus às pessoas, e as pessoas possam abrir seus corações para que Deus faça parte de suas vidas. O que, sem os meios que são proporcionados pela nossa colaboração com o dízimo, a igreja não vai conseguir fazer, mas que se torna bem mais fácil quando cada fiel tem esta consciência e sabe que o seu dízimo ajuda a igreja a cumprir a sua missão, de levar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas.
Diácono, e como deve ser essa devolução do dízimo, né, já que é um gesto de gratidão? E queria até que o senhor explicasse por que o termo devolver o dízimo, como os cristãos devem devolver o seu dízimo. O termo devolver parte exatamente do fato de que tudo que temos já é dom de Deus e que Deus em tudo se basta. Ele não precisaria, e nem precisa, mas a igreja dele que está no mundo tem as necessidades próprias do mundo. Então, como eu tenho consciência de que Deus não necessita de nada daquilo que eu já recebi dele mesmo, mas eu oferto, sabendo que é a ele, mas em benefício da ação missionária da igreja. Então, o dízimo adquire na minha vida uma dimensão de encontro daquele que se torna dizimista com Deus. Quando eu vou devolver o meu dízimo, eu não vou entregá-lo na mão do plantonista, na mão do padre, sobre os cuidados da paróquia. É algo que se dá entre eu e Deus, porque eu estou devolvendo a ele um pouco do muito do que dele mesmo eu recebi. Então, por isso o termo devolução, porque se eu tenho para devolver, é porque eu recebi, e recebi deste Deus a quem agora, das minhas mãos para as mãos dele, eu devolvo. Diácono, e é uma obrigação de todo fiel devolver o dízimo? Entre Deus e nós não existe obrigação. O nosso relacionamento com Deus se dá na liberdade e na gratuidade. Inclusive, o termo dízimo significa 10% de alguma coisa. Mas nós somos o povo da nova aliança. E o que nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para aquela pobre viúva que chegou no templo e devolveu 2 pequenas moedas, 2 insignificantes moedas. E Jesus diz, olha, em verdade eu vos digo, ela ofertou mais do que qualquer um aqui, porque na sua indigência ela devolveu tudo aquilo que tinha para sobreviver. Os discípulos assimilaram isso tão bem que nas primeiras comunidades não existia a palavra dízimo. Lá era tudo em comum. E São Paulo vai nos falar, já lá no espírito das primeiras comunidades, como é que se deve ser esta atitude. E ele diz assim, cada qual dê de acordo com o impulso do seu coração, sem pena e sem constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, Deus não quer que o nosso dízimo seja um dízimo murmurante. Deus não quer, por exemplo, que eu deixe de comprar um remédio de uso contínuo ou que eu coloque em xeque o orçamento da minha família só porque eu tenho que ser fiel com um detalhe numérico, matemático. Não. O que Deus quer é a minha alegria e a minha liberdade em contribuir, em devolver, em expressar a minha gratidão. Esse fator matemático não deve nos prender. Se alguém me perguntasse agora quanto deveria devolver como dízimo, eu lhe respondo francamente, o que o seu coração pedir e a sua condição permitir. Nada mais e nem menos do que isso. O que o seu coração pedir e a sua condição permitir. Este é o seu dízimo. E qual a importância do dízimo para o serviço de evangelização da igreja? Com o dízimo, nós podemos nos livrar de algo que tanto nos constrange, como, por exemplo, cobrar pelos serviços religiosos. Ter que cobrar por uma taxa para um sacramento como o batismo, o casamento, ter que cobrar para celebrar uma missa de 7º dia ou em outra data de aniversário do falecimento de alguém. O dízimo liberta-nos destas práticas. O dízimo liberta-nos de tantos eventos sociais, como a realização de bingos, rifas e tantas outras coisas. Como vai ser bonito no dia que nós tivermos um dízimo que cobre todas as despesas da ação evangelizadora e caritativa da igreja, quando participarmos dos nossos festejos, onde lá nas quermesses, tudo que tem lá, do jeito que tem hoje, seja algo para a gente partilhar como irmão, comer juntos, como diz lá no livro do profeta Isaías, vinde todos, comer e beber sem nenhuma paga. Como vai ser bonito no dia que a gente puder ver isto acontecendo na igreja, onde as pessoas possam ir para se confraternizar em todas as dimensões, onde a gente possa tirar a cobrança de tantas coisas e a venda de tantas outras que projeta essa imagem, às vezes, de comércio na igreja. E para finalizar, eu queria que o senhor me falasse um pouco, nos falasse, na verdade, sobre os detalhes da programação do mês de animação do dízimo.
O mês de animação do dízimo se dá em todas as paróquias da Arquidiocese. Porém, nem todas realizam no mês de julho. Algumas, devido à proximidade com o festejo de seus padroeiros, que acontece em junho ou em agosto, preferem fazer lá mais para o final do ano, em setembro, outubro, no mês que lhe é mais conveniente. Então, tem paróquias que, por causa da sua agenda muito apertada, não fazem o mês inteiro, faz uma quinzena de animação ao dízimo, mas tudo isso. Para isso, a gente apresenta e oferece o subsídio, que a gente chama de a cartilha de animação do mês do dízimo, também um folder em forma de perguntas e respostas que esclarece os fiéis sobre a importância não só do dízimo, mas a importância de ser dizimista, né? Então, o mês de animação acontece com momentos celebrativos nas casas das pessoas e que tem a abertura com uma missa solene e também o seu encerramento. Tudo isso organizado e preparado pela Pastoral do Dízimo, com a colaboração de todas as pastorais, serviços e movimentos que existem lá nas paróquias. Nós agradecemos, portanto, a participação do diácono Giovanni Batista aqui com a gente, esclarecendo alguns pontos sobre o mês de animação do dízimo, que vai ser esse mês de julho. Diácono, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar para todos os meus irmãos e irmãs da Arquidiocese de Teresina sobre o mês de animação do dízimo. E como dizia lá no início, vamos fazer deste mês um estado permanente de missão, não para falar do dízimo, vamos falar de Deus, vamos evangelizar e o dízimo virá como consequência. Muito obrigado. E os ganhadores do sorteio da campanha Caminho do Bem já receberam os seus prêmios e a nossa equipe acompanhou de perto esta alegria. Na última semana, a Arquidiocese de Teresina entregou os prêmios para os respectivos ganhadores da campanha Caminho do Bem. Foram 10 premiações, 4 TVs de 43 polegadas, 4 motos e 2 carros 0 quilômetros. Logo após o sorteio, que foi realizado no dia 15 de junho, durante o Arraial das Famílias, a equipe de organização da campanha entrou em contato com os ganhadores para se apresentarem no Centro Pastoral Paulo VI e resgatar a premiação. Seu Raimundo Gaspar, do bairro Angelim, foi o vencedor de uma das motos e fala sobre a surpresa em ter sido sorteado. Eu nem sabia o dia do sorteio, eu comprei para ajuda, né? Eu ajudo sempre. Então eu comprei, né? Mas não sabia o dia do sorteio, nem fui olhar, né? Só vim preencher, botei o canhoto lá, né? Então fiquei feliz, foi uma surpresa, né? A campanha Caminho do Bem foi criada com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção dos serviços de evangelização da Arquidiocese de Teresina. O ecônomo da Arquidiocese destaca sobre o resultado geral da campanha. É uma alegria de ajudar as pessoas, né, e cumprir com aquilo que foi acordado. E o resultado do Caminho do Bem foi muito bom, principalmente porque além de a grande festa que foi o Arraial da Família, distribuiu a premiação prometida, não é? E também abrir campos para discussão, como eu já falei, do dízimo. É preciso que a gente entenda que a receita, a sustentação da diocese, de paróquia, tem que ser através do dízimo. Mas às vezes precisamos fazer esse tipo de eventos porque o dízimo não está ainda no nível que nós precisamos. Quem adquiriu o Caminho do Bem está ciente que vai ajudar os seminários, que vai ajudar as formações dos padres, as pastorais sociais. Então é uma alegria porque cumprimos aquilo que prometemos e vamos continuar como igreja ajudando uns aos outros e fazendo o bem. E os demais ganhadores da campanha Caminho do Bem receberam seus prêmios. Os sorteados das TVs foram Clemilda Barbosa, Islani Pitanga, Marielle Souza e Luciana Alves. As motos, além do seu Raimundo Gaspar, Francisca das Chagas, Jailane Alves e Álvaro Castro receberam seus prêmios. O Chevrolet Onix ficou com Alzira Andrade e o Fiat Mobi foi entregue para Marina Oliveira. Essas e outras informações você também encontra no nosso site arquidiocesediteresina.org.br. Nós vamos a um rápido intervalo, já a gente retorna com muito mais em Tuas Mãos para você. Moradores da Avenida Boa Esperança, zona norte de Teresina, procuraram a Arquidiocese de Teresina para pedir apoio em relação aos impactos socioambientais que estão acontecendo naquela região. Foi na região norte de Teresina que deu-se início à criação da capital do Piauí. Além de muita história, o lugar possui uma diversidade cultural muito rica. Em 2012, a região passou pelo processo de implantação
do programa Lagoas do Norte, que visa, em sua teoria, levar saneamento básico para a região. Porém, de acordo com os moradores da Avenida Boa Esperança, esse programa tem provocado inúmeros impactos negativos, como afirma Maria Lúcia. Nós queremos permanecer no lugar onde a gente ajudou a construir, né? E ajudou a não construir só esse lugar, mas ajudou a construir também a cidade de Teresina, com as nossas mãos, os tijolos, a areia, a nossa força de trabalho para construir Teresina. Então, nós exigimos do Poder Público Municipal esse respeito, entendeu? Porque para nós não é só a terra, né? Não é só a terra, são todos os... Não, quer dizer, não é só a moradia, não é só a casa. É todos os valores que a gente ajudou a construir aqui. É a nossa vida, é uma história. Diante disso, um grupo de moradores do local procurou a Arquidiocese de Teresina visando somar esforços e encontrar uma melhor solução. Desde 2014, são realizadas reuniões destes representantes com a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos. Nossa relação com a Arquidiocese, eu creio que a intenção da comunidade é das melhores. É realmente receber o apoio dessa instituição, que seja favorável à permanência dos moradores aqui. Porque nós acreditamos que esse também é o papel da igreja, né? É o papel dessa instituição de apoiar realmente a causas, né, dos fiéis, dos que buscam também, porque a igreja ela tem esse papel importante. E a comunidade realmente deseja permanecer, porque nós sabemos que é um grito por justiça. O direito à moradia também, que é um direito constitucional. Nós não tivemos só essas reuniões como os vários, buscamos outras instituições também, mas acreditando que essas instituições possam apoiar a comunidade na hora que ela mais precisa, a questão da permanência, que é uma questão de justiça nesse local. De acordo com o Dr. Carlos Wagner, que é representante da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, a Arquidiocese está mediando estas questões entre o Ministério Público e a Prefeitura de Teresina, buscando encontrar uma melhor solução para essas reivindicações dos moradores. Há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos 50 famílias procuraram o senhor arcebispo no sentido da implantação do projeto Lagoas do Norte, na zona norte de Teresina. O projeto tem muitos pontos positivos, né, principalmente no que diz respeito à questão da urbanização, do saneamento, mas essas famílias procuraram o senhor arcebispo no sentido de que elas pudessem permanecer no local e pudessem gozar dos benefícios do projeto. Então, diante disso, o senhor arcebispo acionou a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos para que nós pudéssemos começar um diálogo com os órgãos responsáveis pela execução do projeto, em especial a Prefeitura Municipal de Teresina e o Banco Mundial. Fizemos várias reuniões com esses atores, inclusive com a presença do senhor prefeito municipal ou de seus representantes, e a missão da comissão nesse processo é a missão de diálogo para que essas famílias pudessem ser ouvidas em relação ao poder público, né, em relação ao que elas estão postulando, o que elas estão pedindo. E para quem tem suas histórias ligadas diretamente à região da Lagoas do Norte, resiste fielmente, porque acreditam que dias melhores para esses moradores virão. É mística a região e fora eu acho muito rica na relação de negros, índios, quilombolas, oleiros, vazanteiros, enfim. E para quem mora há 35 anos, eu pergunto, Lagoas do Norte para quem? Será que a comunidade não tem o direito de permanecer no local e o empresário se instala e tem direito? Nós, a comunidade local rica em muitas coisas, principalmente em modo de viver cultural deste local, nós queremos a permanência e o apoio de vocês. A nossa equipe foi até o bairro Bela Vista, zona sul de Teresina, para descobrir o talento da Maria Cruz Araújo, a nossa artista da fé de hoje. Maria da Cruz Araújo faz parte da paróquia Nossa Senhora de Nazaré desde criança. Foi na paróquia que ela desenvolveu seus dons na música. Em 2016, se formou em música pela Universidade Federal do Piauí e atualmente desenvolve projetos musicais dentro e fora da igreja. Nós vamos conversar agora com Maria da Cruz, ela que canta há quase 20 anos. Maria da Cruz, como foi o seu início na música?
Bem, o meu início foi num trabalho de artes visuais, na escola, com 6 anos de idade. A professora pediu para a gente cantar uma música para o Dia das Mães. E depois a escola pediu para cantar uma música para o Dia dos Pais, e lá estava eu de novo. E aí vim para Teresina. Quando eu cheguei em Teresina, conheci o trabalho da infância missionária, que dentro da catequese também, eles eram responsáveis pela catequese. E aí dentro da catequese a gente canta as músicas e vai aprendendo, cantando, desenvolvendo. E no dia da missa, da primeira Eucaristia, a gente também canta. Então já surgiu o meu encanto pela música ali, de cantar dentro da igreja, de louvar a Deus desde pequena com a infância missionária, né? Um trabalho que é desenvolvido até hoje aqui na paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E como tem sido essa sua experiência de cantar na igreja, né, de evangelizar também através da música? Tem sido uma experiência grandiosa, tem sido uma experiência enriquecedora, né, que cada dia eu aprendo mais. Os meus professores de música, eles costumam dizer que o músico da igreja é um músico bem preparado. Porque às vezes a gente está aqui no meio da missa e muda uma coisa, a gente tem que pegar o tom de última hora e tem que se virar, né? Então a gente acaba ganhando com essa experiência do improviso, né? Mas um improviso que é pensado também, que é bem calculado para a gente sempre dar o melhor para Deus. Então, tem experiências que às vezes não dá muito certo e outras que dão mais certo ainda quando a gente busca o conhecimento, né? Porque se eu busco entender mais do instrumento que eu estou tocando, entender mais a música que eu estou cantando e os momentos da liturgia até, né? Eu vou saber o que fazer quando isso acontece, quando sai ali do combinado, né? Às vezes acontece isso também. É interessante que você falou sobre buscar conhecimento, né? E você buscou também formação na música, você é formada em música, não é isso? Isso, eu sou formada em música, né, pela Universidade Federal do Piauí. E foi algo que realmente me despertou, né? Como eu comecei desde pequena, aí eu pensei, por que não me profissionalizar nessa área? Por que não buscar conhecimento, né? Por que não buscar algo que vai me enriquecer profissionalmente e que mais na frente vai me dar oportunidade de trabalho, né? Então é muito importante essa área da profissionalização. Não é porque nós somos músicos cristãos, músicos católicos, que nós não devemos buscar esse lado da profissionalização. Pelo contrário, devemos buscar mais e mais, porque o mercado de trabalho ele exige de nós. Você compõe também, né? Compõe desde criança. Fale um pouco mais sobre as suas composições. Certo. Em relação a essas composições, foi algo que foi começando assim timidamente, né? Na época eu não sabia tocar nenhum instrumento e aí eu comecei a ouvir bastante música e pensei, por que não escrever algo? E aí eu escrevi um texto, simplesmente. Depois que eu terminei de escrever esse texto, eu pensei, vou colocar uma melodia nele. E coloquei uma música curta e deixei ali. Depois vi um festival de composição que estava acontecendo numa escola pública daqui da cidade e resolvi escrever essa música e a música passou. E aí depois que eu vi que a música foi aprovada, eu comecei a pensar que eu levava jeito para isso e comecei a compor, né? E comecei também a, quando eu rezava, né, dentro das minhas orações, pedir ao Espírito Santo que ele me instruísse a como compor melhor, né? Como compor de acordo com a experiência que eu estava tendo com Cristo. E aí essas músicas foram cada vez mais melhorando. E com o auxílio do violão melhorou 1000 vezes, né? Da primeira que eu não tocava nada. Melhorou muito. E também tive uma experiência que para mim foi muito forte. Foi um acampamento que eu participei em 2012, o Acampus,
da comunidade católica Shalom. Quando eu voltei do acampamento, um amigo da universidade perguntou sobre essa experiência, como que eu poderia resumir para ele e falar dessa experiência. E naquele momento surgiu uma música, né, que até hoje marca a minha vida. E para finalizar, qual o conselho que você dá para aquelas pessoas que estão começando na música, principalmente na música católica? O conselho que eu dou para você que está começando na música católica é sempre pedir conselho para a melhor pessoa, que é Jesus Cristo. Auxiliado por Ele, auxiliado pelo Espírito Santo, você vai conseguir começar a trilhar um caminho dentro do que Deus quer para você. Se você sonha em cantar, em compor, em ser ministro de louvor, em estar sempre dando o seu melhor, né? Primeiro reze, se coloque diante da palavra de Deus, né? Se coloque diante daquele que tudo sabe e tudo vê. E em segundo lugar, busque uma profissionalização. Busque se profissionalizar naquilo que você gosta, se é o teclado, bateria, violão, canto. Busque se profissionalizar. E aí, daí pra frente, é só realmente assim colher as bênçãos desse chamado, que é evangelizar através da música. E depois desse conselho, a gente só nos resta pedir para que você se apresente, cante um pouquinho para a gente, Maria da Cruz, por favor. Tudo bem. A nossa dica da fé de hoje é o livro 365 Dias com a Ternura de Paulo, que traz reflexões de São Paulo. Com uma mensagem para cada dia do ano, é apresentada aqui uma seleção de pensamentos do apóstolo Paulo, que torna evidente seu amor e sua prece de gratidão pela misericórdia de Deus. Sob inspiração desse incansável anunciador do Cristo ressuscitado, nosso desejo é que todos possam saborear e deixar-se encantar pela ternura desse apóstolo, um seguidor exemplar do ideal cristão. Aproveite, portanto, a nossa dica para meditar e refletir sobre as palavras de São Paulo. Hoje a igreja celebra os apóstolos Pedro e Paulo. Tradicionalmente é o dia 29 de junho, o dia desta comemoração.
Mas como no Brasil não é mais um dia feriado, então a igreja, para facilitar aos fiéis a participação na missa, transfere para o domingo mais próximo a celebração desses grandes apóstolos que são as colunas da igreja. E eu resolvi hoje lhes contar uma história que não está na Bíblia, mas que é muito ilustrativa, tanto para compreendermos a atitude de São Pedro, como também para tirarmos lições da nossa vida cristã nos dias atuais. Conta-se que no auge da perseguição de Nero, os cristãos começaram a morrer em massa, porque inventaram que eles tinham incendiado Roma. Tinha sido Nero, mas ele queria se livrar, colocou a culpa nos cristãos, dizendo que eles eram ateus porque não acreditavam nos deuses, só acreditavam num Deus chamado Jesus. Pois bem, no auge da perseguição, muitos morrendo, outros procurando refúgio em outro canto, disseram a Pedro: Pedro, tu és o nosso chefe, nós precisamos de ti, precisamos de alguém que conviveu com Jesus, que pode nos dizer a palavra de Jesus. É bom que tu vás se esconder no campo, quando passar a perseguição, tu volta e continuarás o teu trabalho apostólico, missionário. Insistiram muitas vezes com São Pedro, até que ele cedeu aos rogos dos irmãos, que chorando lhe pediam que não queriam vê-lo morto, queriam vê-lo vivo, pregando e falando sobre Jesus. E acontece que quando Pedro ia na chamada Via Ápia, que é uma das principais estradas de Roma, quando ele ia ali, de repente ele viu uma luz e distinguiu a pessoa de Jesus que vinha ao encontro dele. E ele perguntou: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? E Jesus lhe respondeu: Pedro, eu volto para Roma para ser crucificado outra vez. Pedro entendeu muito bem a mensagem. O lugar dele era Roma. Volta para Roma, vai viver com os irmãos perseguidos, vai ser preso, vai ser morto na colina do Vaticano, onde hoje está o seu túmulo e sobre o qual se ergue a grande Basílica de São Pedro. E ali, então, Pedro é crucificado, inclusive, na hora da crucifixão ele diz: eu não mereço morrer como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E morre assim. Dá o testemunho de Jesus com a coragem da fé, da humildade. Antes, quando Pedro confiava só em si, ele caiu, negou Jesus. Agora ele sabia que ele era um homem frágil, precisava da força de Deus, então ele volta confiado que a graça de Deus o sustentará, também no martírio, e o sustentou. O que isso nos diz hoje, diante de tantas propostas religiosas, diante de tantas tentações de abandonarmos o caminho duro da fé, atrás de propostas fáceis, atrás de resultados imediatos, atrás de promessas fictícias? São tentações fortes, porque nos prometem coisas maravilhosas agora. E o que Jesus diz? Eu volto para Roma para ser crucificado outra vez. Quer dizer, se você não enfrenta agora, se você não dá testemunho de mim diante dos homens, sou eu que devo novamente morrer para lhe redimir. Então, nessa festa dos grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Paulo, que foi o grande apóstolo dos gentios, que deu testemunho de Jesus por tantos lugares, fundou tantas comunidades e morreu sendo decapitado, cortada a sua cabeça, porque ele, como cidadão romano, a lei não permitia a humilhação da morte na cruz. E assim, por caminhos diversos, Pedro e Paulo construíram a Igreja de Cristo, regaram com seu sangue o solo da Igreja de Roma, que se tornou a igreja referencial para toda a cristandade. Não por ser a cidade do império, mas por ter sido regada com o sangue dos apóstolos, Pedro e Paulo,
colunas da igreja. E hoje a nossa igreja nos convida a rezar pelo nosso Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. Se nós buscarmos de Francisco até Pedro, nós vamos encontrar 262 papas, bispos de Roma, numa linha ininterrupta até hoje, uma sucessão apostólica nesta igreja que é a cabeça de todas as igrejas. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, tão contestado por aqueles que estão incomodados com o seu ensinamento e, sobretudo, com a sua posição em relação aos pobres, com a sua posição de despojamento, de simplicidade, que não quer um trono, quer uma bacia e uma toalha para enxugar os pés dos mais humildes e sofredores. Um Papa que deseja que a igreja seja sempre mais uma igreja missionária, não uma igreja parada de grandes cerimônias e celebrações para a televisão, mas uma igreja em saída, à procura dos mais afastados, dos mais carentes. Rezemos por ele diariamente, para que Deus lhe dê a saúde, a força e a firmeza da fé, a fim de nos confirmar na fé dos apóstolos. E por hoje é só. Quero avisar para você que durante todo este mês de julho, o programa Em Tuas Mãos vai levar nas manhãs de domingo os melhores momentos que nós exibimos ao longo deste primeiro semestre. Então fique atento caso você queira rever alguma das nossas matérias especiais. É só acompanhar o programa todos os domingos a partir das 7 horas da manhã aqui na telinha da Meio Norte. A gente tem encontro marcado, é no próximo domingo. Eu desejo a você um abençoado dia e até a próxima.